Olá, uma boa noite para vocês, cuidadores de idosos, profissionais de saúde. Ao longo dessa semana, nós divulgamos aí, na verdade, na semana passada, né? Eu divulguei um vídeo sobre como acalmar a pessoa idosa que tem a doença de Alzheimer. E aí surgiram vários comentários, muitos idosos que têm esses surtos de agressividade e os cuidadores não sabem como lidar com essa situação. Surgiram muitas perguntas, muitos comentários, e eu resolvi entrar aqui e fazer uma live ao vivo para a gente conversar então um pouco sobre esse assunto. Vou dar algumas dicas para vocês, vou ensinar também como a gente pode prevenir a agressividade e como a gente tem que lidar também com a questão da segurança, né, gente? Porque não é só prevenir esse tipo de surto, mas a gente, você que é cuidador, precisa também pensar na sua própria segurança. E aí é importante sempre a gente lembrar, né? Se você é cuidador de idosos, você vai precisar desenvolver a sua paciência, vai precisar desenvolver também a criatividade e vai precisar também aprender a lidar com a comunicação não verbal, né? Como eu venho falando aí ao longo dos últimos vídeos, a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela tem muita dificuldade para lidar com a sua comunicação verbal, com aquilo que você fala. E ela vai te entender bem melhor a partir da percepção que ela tem do seu olhar, da sua voz, do seu comportamento. Você tem sempre que mostrar tranquilidade para esse idoso. E mais uma vez, para lidar com a questão da agressividade, vai ser importante a tranquilidade também. Te convido então a curtir esse vídeo, compartilhar também com seus amigos, com outros cuidadores que você conheça, para que essa informação chegue a outras pessoas. Nós sabemos que muitos cuidadores têm dúvidas, né? E lidar com idoso que tem a doença de Alzheimer realmente, de fato, é complicado, é preciso orientação e eu estou aqui para ajudar você. Bom, então falando especificamente dessa questão da agressividade, como eu falei no início aqui do vídeo, é importante trabalhar a questão da prevenção e a questão da segurança. Em relação à questão da prevenção, é importante a gente observar a questão do ambiente, se o ambiente pode estar causando agressividade nesse idoso. Uma outra questão que é importante a gente saber também é a questão neurológica, né? O idoso que tem a doença de Alzheimer, o cérebro dele está sendo afetado e aí isso pode causar agressividade também. Na verdade, é um dos maiores fatores. Porém, o ambiente também é um outro fator que pode estar causando esse tipo de surto. E a gente tem que observar também se esse idoso não está com algum desconforto. E eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo também. Ele pode estar sentindo dor, ele pode, enfim, estar sentindo calor, o clima pode estar ruim, pode estar com sono, pode estar cansado. Então é um conjunto de fatores aí que podem estar contribuindo para a agressividade. Então nós vamos agora falar sobre a questão da prevenção e sobre a questão da segurança. Em relação à prevenção, é importante a gente pensar e observar quais são os gatilhos que estão causando esse tipo de comportamento. E aí, dentre esses gatilhos, por exemplo, pode ser um ambiente muito confuso, um ambiente com muito barulho, com muitas pessoas, um ambiente muito movimentado. É algo que pode causar esse tipo de agressividade. Então, na verdade, você tem que observar, quando esse idoso ele fica agressivo, você tem que observar o que aconteceu anteriormente, antes dele ficar agressivo. E aí você evitar, é a segunda dica, né? Você eliminar essas causas possíveis aí, esses gatilhos que estão causando esse tipo de agressividade. Uma boa noite aí para Rosa, Luiz Carlos, Vânio, né? Estão presentes aqui. E os demais, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Estou falando aqui sobre como lidar com a questão da agressividade do idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, a primeira dica é você observar o que vem causando esse tipo de comportamento. E a segunda é você evitar isso que está causando, né, esse comportamento agressivo. A terceira dica é você manter um tom de voz calmo. Como eu venho falando em todos os vídeos, para o idoso que tem a doença de Alzheimer, é importante que ele olhe para você, que você olhe nos olhos dele e que você passe, então, tranquilidade, passe calma, passe segurança. E muitas vezes ele fica agitado também porque ele está se sentindo inseguro. E aí olhar para você e sentir a sua tranquilidade, se sentir seguro, é importante
para prevenir esse tipo de comportamento também. Uma outra dica também é você não ter pressa. Muitas vezes o cuidador, quando ele vai dar banho nesse idoso, ou precisa arrumar esse idoso para ir numa consulta médica ou durante a alimentação, o cuidador ele fica muito agitado, ele quer fazer tudo muito rápido. E aí você que é cuidador, você tem que entender que ele já não tem mais a capacidade para agir de forma muito rápida, né? E a gente tem que aprender a fazer as coisas de uma forma muito mais tranquila, de acordo com o tempo dele. O tempo dele. Ele precisa fazer as coisas de uma forma mais lenta, ele precisa processar essas informações. Então é importante que você tenha paciência e que você adapte aí, programe. Se você vai precisar sair com esse idoso, por exemplo, para ir numa consulta médica, você pode se programar momentos antes aí. De repente ele precisa de 1 hora para tomar banho, enfim, para se arrumar, e você já se programa dentro desse horário, você já sabe que com ele as coisas vão ser mais lentas, né? Então programe-se para isso. Uma outra dica é você procurar algo agradável também. Se você percebe que esse idoso está ficando agitado, a primeira coisa que você tem que fazer é observar o ambiente ali, tirar barulhos. Tem muitas pessoas, né? Pedir para as pessoas ficarem um pouco mais calmas. A questão do ambiente é muito importante para esse idoso. E aí, nesse momento, você pode convidar esse idoso para fazer algo mais tranquilo. Por exemplo, uma caminhada. É muito normal o idoso ficar agressivo no final da tarde para o início da noite. Então, você pode convidá-lo para fazer uma caminhada. Ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais cansado também e vai evitar esse tipo de comportamento. E aí a caminhada pode ser no shopping, por exemplo. É um local que tem um clima muito bom e que tem menos pessoas, menos circulação de pessoas, né? É um local muito apropriado para caminhar com esse idoso, se ele ainda está nessa fase, né? Enfim, ainda tem suas habilidades, né? Suas capacidades, sua capacidade física aí. Ou, por exemplo, você pode colocar uma música mais tranquila em casa, pode convidá-lo para assistir um filme, por exemplo, algo que ele goste de fazer e que seja mais tranquilo. Isso vai evitar também os surtos. Uma outra dica é você evitar também conversa paralela perto desse idoso. É muito comum também o cuidador, especialmente às vezes quando é um cuidador familiar, né? Você falar sobre esse idoso perto dele, mas não inserir ele na conversa, ou seja, você manter conversa paralela e ficar sussurrando, falando baixo aí na frente desse idoso. E aí ele fica super irritado, porque ele percebe que tem algo acontecendo, e aí às vezes ele pode achar que você está falando algo dele, está falando mal dele, enfim, está tramando alguma coisa contra ele. Já que, como eu falei, várias vezes ele não tem mais essa capacidade de crítica e de discernimento. Então é importante que você não tenha esse tipo de comportamento, para que ele não se sinta inseguro, enfim. E aí a gente precisa pensar também a questão da segurança, né? Porque é importante a gente prevenir esse tipo de comportamento, mas é importante que você, cuidador, pense também na sua segurança. Porque assim, existem 2 frases, a gente geralmente fala palavra de ordem, né? Mas existem 2 frases de ordem nessa situação. A primeira é você nunca confrontar o idoso. Se você percebe, né, que esse idoso que você cuida, ele está ficando agressivo, não confronte, mantenha sua tranquilidade. Se você confrontar, ele vai ficar mais agressivo e mais irritado. E a segunda é não confiar. Você jamais pode confiar, porque assim, não é mais aquela mesma pessoa que você conhece. É uma pessoa que está insegura, que está confusa. E aí, se você confiar e acreditar que ela não vai poder fazer nada contra você, numa dessas, por exemplo, você pode virar de costas, ela pode jogar um objeto em você, ela pode agredir você fisicamente. Então, assim, não confronte e não confie. E aí eu vou passar algumas dicas para você em relação a essa questão da segurança, tá? É muito importante, então, que você, se você se sente ameaçado por esse idoso, ele está muito agressivo, é importante que você se afaste dele, que você não fique ao alcance desse idoso. E aí você pode, inclusive, ter aí um cômodo na sua casa, com telefone, e nesses momentos você pode se trancar dentro desse cômodo e ligar para alguém. Gente, não confie, porque realmente, de fato, ele pode partir para cima de você e te agredir fisicamente. Então é importante que você peça ajuda e que você tenha um local aí para onde você possa, enfim, se esconder, se refugiar nessas situações, tá?
Uma segunda dica, então, é você manter contato visual. Você tem sempre que ver o que ele está fazendo e manter também esse contato visual passando tranquilidade. Nunca vire de costas para ele, porque nessa de virar de costas, como eu falei, ele pode te jogar algum objeto e você não está preparado para aquilo. E a terceira dica, dentro dessa questão de você lidar com a segurança, é justamente você evitar determinados tipos de objetos. Por exemplo, copos de vidro, facas, todos esses objetos ameaçadores, se estiverem disponíveis aí pela sua casa, visíveis, esconda, porque nesse momento de surto, ele pode usar esses objetos tanto quanto você, tanto para atingir outras pessoas, quanto ele pode utilizar também para atingir ele próprio, né? Então é importante que você exclua esses objetos aí da vista dele. Uma boa noite aí, Maria José, é um prazer ter você aqui conosco, tá? E uma quarta dica, gente, se você for se aproximar desse idoso, tenha muito cuidado. Se ele está em surto agressivo, se aproxime dele com calma, se for possível se aproximar. Não faça movimento brusco. Se você fizer um movimento brusco, por exemplo, às vezes você quer abraçar esse idoso, e aí você faz um movimento muito brusco, ele imagina que você está indo agredi-lo, e aí ele vai agredir você por conta do medo. Então evite movimento brusco e aproxime-se dessa pessoa com calma e com tranquilidade, tá? E uma outra dica é você também se cuidar, porque se você é cuidador e você percebe que você está ficando nervoso, você não está conseguindo lidar com a situação de uma forma mais tranquila, é importante que você procure ajuda profissional, tá? Que você procure um psicólogo, procure um médico, um grupo de apoio, funciona muito bem para você que é cuidador, compartilhar suas experiências com outras pessoas, discutir sobre isso, né? Entender também e ver outras possibilidades, outras formas, né, que os cuidadores usam, outros meios que eles usam para lidar, não só com a questão da agressividade, mas com outras questões também que atingem esse idoso. Então, essas foram as dicas, né, de prevenção e as dicas também para você lidar com a questão da sua segurança. Então, lembrando sempre, o idoso está agressivo, não confronte e não confie. Cuide, né? Use essas dicas para prevenir esse tipo de comportamento e tenha cuidado também com a questão da sua segurança, a segurança dele e a segurança das pessoas à volta também, tá certo? Foi um prazer, então, estar aqui com vocês. Caso vocês tenham dúvidas, né, estou aqui para responder. Vocês podem colocar suas perguntas aqui embaixo, que eu vou lendo e vou respondendo. E é importante também que vocês deem uma olhadinha nos outros vídeos. Por exemplo, eu publiquei um vídeo falando sobre 5 dicas para lidar com o idoso que não quer tomar banho. E esse é justamente um dos momentos em que o idoso fica agressivo, que é a hora do banho, né? Então, eu publiquei algumas dicas também para lidar com isso. Uma outra situação também é a questão da alimentação, né? Quando esse idoso ele imagina que ele não se alimentou, ele esquece, e aí ele quer se alimentar de novo. E é importante que você assista esse vídeo também, está no YouTube, aqui no Facebook, te ensinando dicas para lidar com isso, e aí você evita a agressividade nesses momentos também, tá certo? Marina, que bom que as dicas estão ajudando vocês. No meu intuito aqui no Facebook, no meu canal lá no YouTube também, está sempre publicando informações que vão ajudar, né, no dia a dia de vocês, nessa rotina. Eu sei que é pesada mesmo, é cansativa. Eu trabalho aí com idosos e com cuidadores já há mais de quase uma década, né, praticamente. E eu conheço bem os dilemas que vocês enfrentam, né? Estou aqui para realmente ajudá-los aí a cumprir bem essa missão, essa tarefa, né? Um abraço, né, Vânio? Que bom que essas informações ajudaram você também. Convido vocês a compartilharem, né? Essa página do Facebook, esse trabalho que eu estou fazendo aqui nas redes sociais é novo. Já faço esse tipo de trabalho presencialmente, como eu falei, uma década, mas aqui nas redes sociais é um trabalho novo que eu estou fazendo. E eu observei, né, a necessidade de vocês, né? Você que é cuidador. Então é importante que a gente divulgue, porque muitas pessoas realmente estão precisando dessas orientações. A gente precisa aí compartilhar conhecimentos, tá certo? Forte abraço então para vocês
É importante que vocês assistam também, lembrando, um outro vídeo que eu publiquei com outras dicas para lidar com a agressividade, tá? Esse vídeo está lá no YouTube, está aqui na minha página do Facebook também, tá certo? Forte abraço para vocês, então, uma boa noite e até o próximo vídeo. Fiquem em paz aí, gratidão pela presença de vocês.